Olha o que está acontecendo com tudo isso que a gente está falando aqui. Caiu a avaliação positiva do governo Bolsonaro em 10 pontos percentuais. Os dados são da pesquisa CNT, divulgada hoje. A avaliação positiva caiu de 38,9% para 29,4% em 6 meses. A taxa de desaprovação subiu de 41% para 53,7%. Hoje de manhã, o presidente disse que uma denúncia contra alguém próximo a ele será divulgada, mas não explicou quem é o alvo e qual é a denúncia. Andreas, até agora, horário da nossa gravação, não sabemos quem é e o que é essa denúncia. Mas ele já disse que é mentira. Ele já disse que é mentira. Você tem ideia do que pode ser? Não tenho ideia, também não acho que dá para especular, tá dado que é alguém próximo a ele, mas o importante nos dados de popularidade é o seguinte, baixou o grau de aprovação do seu governo, e aí você tem, do governo Bolsonaro, e o sujeito tem, portanto, diante de si, a possibilidade de fazer uma avaliação. Qual seja, identificar o problema e trabalhar para melhorar, trabalhar para aumentar a sua popularidade, ou, diante da queda de popularidade, se agarrar ao que tem. E, portanto, radicalizar o discurso. O presidente Bolsonaro, por vocação, por ímpeto, me parece propenso à segunda opção. Manter aquela base ali de 15%, 20%. Radicalizar o discurso, falar cada vez mais para menos, considerando uma base eleitoral de 20%, que, a rigor, pensando em termos eleitorais, é capaz de colocá-lo num segundo turno. Esse é o caminho muito curioso agora que o presidente vai trilhando. Para quem não tenha dúvida, diante de uma bifurcação como essa, ele vai sempre colocar o caminho da radicalização, do conflito, da crise institucional. É o caminho que é natural dele, não dá para esperar outra coisa. Eu achava incrível, porque é uma cultura eleitoral nossa, achar que, uma vez vencido o processo eleitoral, um presidente escolhido, o Brasil entraria num processo de pacificação. Talvez isso fosse normal com outro presidente, nem garanto que a gente estaria melhor, não. Mas com o Jair Bolsonaro, pacificação não é possível, a natureza é conflituosa. Vocês acham que essa radicalização tem a ver com essa queda na popularidade? As pessoas estão cansadas dessa guerra, estão cansadas disso que a gente vê todos os dias nos jornais, nas redes sociais, no noticiário? Eu acho que está saturando de polarização já para muita gente. Assim. Além disso, o que mais? Passar os dias brigando, né? Passar os dias brigando, passar os dias tendo que defender enfaticamente ou atacar. Eu acho que as pessoas estão começando a se cansar e vendo que do governo vem muito mais confusão do que solução para qualquer problema. Tem um ponto interessante nesses dados que tu apresentou aí. Na campanha eleitoral, quando o Bolsonaro começou, que ele se candidatou, ele tinha uma base de 22% de votos, que era aquela base ferrenha dele, os bolsomínios. Depois da facada, e aí eu não vou entrar nesse histórico, assim, porque eu não acho que foi só a facada que ele elegeu, mas enfim, depois da facada em 6 de setembro, que os números dele dispararam. O que esses dados que tu está falando aí mostram é que o índice dele está voltando exatamente para aqueles fanáticos dele que colocaram ele lá quando ele resolveu se candidatar. Então, são esses mesmos números, assim. Eu não sei se as pessoas estão um pouco cansadas da polarização, porque isso é próprio dele e sempre foi, né? Eu sempre tento pensar assim, as pessoas sabiam que ele era assim, mas enfim. Mas isso volta para os números que ele tinha lá no início da campanha eleitoral, ou seja, os fanáticos ainda permanecem com ele, o resto da população tá... E as pessoas que pegaram carona sem ver muitos resultados positivos nesse período de governo estão caindo fora desse barco. Quer dizer, você tem um progressivo descolamento entre as expectativas que havia com relação ao Bolsonaro, que não tem a ver com a agenda dele. A agenda dele é desse grupo que a Deise está falando, é o grupo xiita lá, os bolsominions, que vão continuar, né? E a esses ele atende, com exceção da questão da corrupção, que ele está começando a descolar, ele atende bem. Agora, as outras expectativas muito difusas. Você tinha uma pluralidade de descontentamentos que desaguaram na candidatura do Bolsonaro. Esse pessoal já caiu fora. Esse pessoal já saiu e dificilmente ele reconquista. Tem a questão, Marilis, dos liberais econômicos, né? Eu falava com o Sérgio mais cedo sobre isso. O Bolsonaro, um dos pilares de eleição dele foi o apoio da ideia de mercado, né? Os mercados, associado ao Paulo Guedes, projetando reformas estruturais. Se a gente pensar, inclusive em termos históricos, não encontraremos reformas estruturais em economia, especialmente de natureza liberal, ou seja, algo de médio a longo prazo, profundo, sob um chão instável como aquele que o presidente gera. Então, o cara fala assim, mas esse foi o presidente que trouxe o Paulo Guedes, essa equipe econômica extraordinária. E é o presidente que limita
o espaço em que essas pessoas maravilhosas podem trabalhar, porque ele é um gerador de crise, ele é um sujeito que investe na instabilidade. Não se faz reforma, vamos pensar na nossa casa, não se faz reforma num chão instável.